Oi, gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Café Entre Nós começando. Eu sou Robson Bandeira. E eu sou Brian Lobo, estamos aqui hoje apresentando esse podcast maravilhoso. Que tempo maravilhoso, né, Brian? É o quarto episódio. Isso. Nós estamos muito felizes e esperamos que vocês sejam ricamente abençoados por esse tempo de mesa que vai ter aqui. Hoje temos um convidado, né, Brian? Rapaz. Eu acho que são dois convidados, né? É dois? É dois. Ih, vai ficar no ar isso aí, então. Revolucionando. Isso. Vamos trazer uma novidade hoje aqui, gente. Muito boa para vocês. Vocês que acompanham a gente, acho que sempre tem curiosidade sobre os nossos amigos, patrocinadores que sempre estão com a gente. Quem ajuda a gente, né, Brian? Isso. Colocar esse programa aqui pra frente são A eles. chegar, né, no coração das pessoas, Com né? certeza. Para as pessoas serem abençoadas. E hoje a gente quer Fazer algo diferente, na verdade, né? A gente escolheu cada episódio trazer um patrocinador para falar a respeito da sua empresa, do seu trabalho, quando chamar, quando procurar eles. E hoje a gente trouxe a lenda aqui, né, Brian? Quem é? a lenda automotiva, né? Automotiva. Automotiva. Diz aí, Rob. Hugo Leonardo, a solução para seus problemas. Eu sou o Hugo Leonardo Automóveis, que você vê aqui nesse telão. Quem é o Hugo Quem é? Leonardo? Não, fica assim, quem é Hugo Leonardo? Aqui, olha, Quem é sou esse eu. cara que é a solução para meus Sou eu. problemas? Tá aqui a fera. Nós vamos agora falar com ele, vai dizer da empresa, vai falar do seu trabalho, quando procurar o Hugo Leonardo. Exatamente, eu trabalho com compra e venda de veículos. Já tem aí mais ou menos 12 anos no ramo automotivo, né? E também criei um curso de avaliador de veículos. Para você saber avaliar um carro na hora de comprar. Eu acompanho, inclusive, isso aí, esse negócio de avaliação Porque aí. tem muita gente que quer economizar na hora de comprar um carro numa loja, que é um pouquinho mais caro, e o cara quer comprar na rua, no particular. Só que no particular que tá o perigo, meu amigo. É lá que Deus o filho livre chora, guarde. mas não vê. Deus o Às livre vezes o carro guarde. tá brilhando, mas não tem documento, né? Não Hugo? tem documento, é o principal. O carro pode Isso. estar 0 km, pode estar novo, zerado, mas se ele não tiver documento, é o que a gente fala no ramo. Se o carro não tem documento, ele não tem valor. Exatamente. Rapaz, isso é um negócio curioso, né? Porque o olho da gente, né? Rapaz, é o que faz a gente perder muita Me coisa. apaixonei por esse carro. Olha o carro, olha, é pretinho, liga leve, Hugo. Meu Tá Deus. lindo, Tu entra no cheiroso, Não, cheiroso. tu entra assim e fala, meu Deus do céu. É resposta do Senhor pra mim isso aqui. Eu nasci pra dirigir esse carro. E aí, Hugo, qual a consequência disso? Um carro lindo, perfeito, que tu olha, mas o carro tá com problema de documentação, já não vale negócio. Não vale. O financeiro, o prejuízo financeiro é o de menos que tu vai ter. É o de menos porque o dinheiro tu recupera. Daqui com o tempo tu recupera o dinheiro que tu perdeu com um carro mal comprado. Mas o prejuízo emocional que te dá, a dor de Tem cabeça, preço. É. aquela pressão na tua vida, né? Isso daí não tem como tu recuperar não, cara. Exatamente. Então é melhor tu ir com pessoas de credibilidade, numa loja de credibilidade e fazer um negócio certo. Paga um pouquinho a mais. Porque a pessoa pensa sempre isso, né, Hugo? Ah, eu vou economizar lá 8 mil reais. Economizar 5. Ah, porque lá tá esse valor. Mas aqui o cara, pô, 10 mil a menos o bolso do cara ali, né? Grita, tipo, não, isso aqui é um bom negócio. Olha só, na hora de tu comprar um carro, qual é a procedência desse carro? Quantos donos teve? Qual é o histórico de manutenção dele? Às vezes o cliente não sabe. Se tem sinistro, se não tem. Olha aí conhece, olha. É. Tem leilão, tem sinistro. Histórico de manutenção. A pessoa, onde O carro tá botar lacrado, tá lacrado. Isso. O carro ele tem pontos de lacração. Tem mais de 5 mil pontos de solda, que se chama ponto de lacração no carro. Por eles tu consegue identificar se foi batido ou não. Parte estrutural, mesmo? claro. Exato. Pelo barulho do motor, tu consegue identificar se tem algo errado. Pelo ali. ronco do motor. Eu costumo falar que a gente é clínico geral, nós somos clínicos gerais. O que que é? Tu olha, tu avalia um carro, tu identifica que ali tem um problema e tu leva para o especialista. O especialista de motor é mecânico. O especialista de pintura é o pintor. O especialista de um acessório lá, por exemplo, um alarme que não está funcionando, tu vai lá para o eletricista. Então nós somos clínicos gerais, a gente identifica o problema, fala, olha, aqui tem um problema. E vai especialidade, né? Exatamente, é isso aí. Aí encaminha o paciente. Encaminha o paciente, é Isso isso é muito mesmo. importante. A galera, né, faz péssimos negócios, negócio de carro, né, Hugo? E quando eles devem te procurar, por exemplo, só com venda e compra, ou por exemplo, Hugo, vou comprar um carro. Você pode ir lá avaliar para mim? Tu trabalhar dessa forma também? Faço, isso daí se chama consultor automotivo, né? Faço uma consultoria para o cliente. Se ele não quiser comprar lá na loja que eu tô,
não tem problema nenhum. Se ele quiser comprar no particular ou em outra loja, não tem problema. Ele pode me consultar, falar comigo, Hugo, quero comprar um carro em tal lugar, tu pode fazer essa avaliação lá para mim? Faço, Na hora. faço. Vou lá, faço a avaliação e digo se o carro tá condizendo com o que ele tá dizendo ou não. E aí tu pesquisa tudo. Sinistro, multa, financiamento. O principal, costumamos dizer que o câncer de toda loja é a documentação. Se a documentação não tiver 100%, tu não consegue fazer absolutamente nada com esse carro. Então a gente começa pela documentação do carro, para saber. Fecha o olho. Exatamente. Não, nem olho pro carro, me dá o documento. Aí eu consulto no documento chassi, placa, Renavan. Eu olho no carro, nos vidros tem identificação de chassi, no motor tem uma identificação, na lataria do carro tem o chassi do carro. E aí eu consulto multa, se tem dívida de financiamento, dívida de IPVA, licenciamento, se tem sinistro, se tem leilão, é muita coisa, cara, é muita coisa. Que maravilha. Então, por isso que você é a solução para nossos problemas, né? Exatamente isso. Quer comprar um carro? Hugo Leonardo. Quer vender? Hugo Leonardo. Quer avaliar? Hugo Leonardo. Eu sou a solução do seu problema, cara. Essa é a fera. Salve de palmas aí pro Hugo. Valeu. Obrigado. Precisando, Hugo Leonardo. A solução do seu problema. É isso Fala o aí. seu Instagram aí, Hugo. Meu Instagram é @Hugo Leonardo com 3 L's. Hugo Leonardo com 3 L's. Então Perfeito. você A já gente vai sabe deixar, né? quem procurar na hora de comprar ou vender um carro, ou avaliar também, Vou avaliar. Hugo Leonardo. Hugo Leonardo. Valeu, meu amigo. Valeu. Tamo Obrigadão, junto. galera. Valeu. Pois é, esse foi o Hugo Leonardo, a solução para os seus problemas. Esperamos, né, que a cada episódio trazer aqui também um empresário, né, para falar do seu trabalho, da sua empresa. E hoje estamos com a fera aqui, meu amigo. Quando nós fomos fazer uma lista para iniciar, né, o podcast, surgiu uma lista ali e no topo tava lá a lenda, o homem, que talvez a gente demore mais tempo falando aqui das formações e das características desse homem. Tem que ter meia hora de Meia programa hora só pra falar disso. Só pra falar disso. Quem é o nosso convidado de hoje, Breno? Reverendo Ed S. Ed S. Edmar Santos. Edmar Santos. Ministro do Evangelho, Robson. Meu Deus. Escritor, pregador e conferencista. Ele tem 2 livros. Um, inclusive, tá aqui, ó. Um livro, inclusive, tá bem aqui. Ele é graduado em Direito, Teologia, História, Sociologia. Rapaz, Parou. Pois é, galera, isso aí foi o nosso... Será que eu vou ter conteúdo pra conversar com esse Eita. homem daqui? Nosso pastor, será? Edmar Santos. Que honra, pastor, ter o senhor aqui conosco, né? Nós esperamos que vocês sejam abençoados, porque nós somos abençoados a cada culto lá com o nosso pastor, um homem extremamente sábio, um homem usado por Deus, um homem que libera chaves para nós nos nossos cultos, né, na ministração, que nos impulsiona para viver o extraordinário de Deus. Que honra, pastor. Fique à vontade, tá? Desde já, nós queremos lhe desejar que o senhor fique à vontade. A mesa e a casa é sua. Obrigado, gratidão aí a vocês pela oportunidade, né, de participar aqui do podcast, que eu acredito que é uma ferramenta muito poderosa aí para abençoar a vida de outras pessoas em todos os sentidos, né? Questões de negócios, questão, como já foi discutido hoje, né? A questão aí de carros e tudo mais, mas também outros aspectos da vida, no caso aqui a fé, o relacionamento com Deus. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É uma honra estar aqui. Que Que esse é o isso? nosso principal objetivo, né, Objetivo, Robson? alcançar, De né, Brian? alcançar pessoas e as pessoas serem tocadas. A gente recebe muitos testemunhos, pastor, né? De pessoas que mandam mensagem pra gente. Ah, eu fui muito abençoado pelo podcast de hoje, né? Que Empresários, palavra, por exemplo, que- né? A gente trouxe aqui o Emanuel, pastor Moisés, né? Pessoas que começaram assim do zero mesmo. E Certo. hoje são empresários bem-sucedidos, né? As pessoas olharam, né? E encorajaram eles. Tipo, pô, eu tenho uma empresa pequena, isso me encorajou pra viver o extraordinário de Deus. Tá? O segredo hoje é esse, né? É aquela palavra muito conhecida aí do mundo, né? Compartilhar, né? Você compartilha e às vezes as pessoas nem têm conhecimento, né? Que aquilo existe, que tem aquele caminho, aquela possibilidade. Isso é importante. Esse compartilhar aí, você vai alcançando. Isso é uma multiplicação.
E vai gerando, gerando, gerando e é benção. E agora, Robson, eu queria saber assim. Eu sei que tem muita gente que conhece o pastor Edmar, ele é um dos pastores referência aqui no Pará, eu posso dizer até no Brasil. Eu queria saber quem é o pastor Edmar. Conte um pouquinho aí da sua história, se nasceu aqui no Pará. Pois é, no Rio, né? Isso. Como foi que aconteceu? O senhor do interior também vigia que o senhor tem uma Eu casa? nasci no Rio, mas fui lá de Colares. Rio de Colares. Ei, pastor, Entendeu? que o senhor coloque mais Mais perto. perto. É, Ok. aí. É, Quem é o pastor Edmar, né? Rio de Colares, né? É toda uma história, né? Eu nasci na Ilha de Colares, 1966, né? Portanto, esse ano vamos completar aí 58 anos, né? E foi ali a origem, né? Meus pais eram lavradores. E aí, depois de um tempo, a gente veio para Belém para estudar, entendeu? E buscar melhoria de vida. E aí, vários episódios aconteceram. Aí, a minha relação com o Rio de Janeiro já é posterior, né? O senhor é paraense, então Eu nato, sou né? paraense de Colares, Papa Chibé. Papa Chibé, Aí, camarão, caranguejo, siri, entendeu? Eita, vai ter uma fome agora. Tudo aquilo que existe lá, entendeu? A relação com o Rio de Janeiro já é posterior. Até os 17 anos, eu trabalhei aí em feira, sapataria, e vendi coisas na rua para sobreviver, né? Aí, aos 18 anos, foi que eu ingressei nas Forças Armadas. Marinha Brasileira, né? Começando por Belém. Aí, nessa carreira militar, foram 10 anos. Aí é daí que vem, né? O Rio de Janeiro, onde eu conheci a minha O esposa. senhor ficou dos 18 até os 28 anos servindo. Servi na Marinha Brasileira nesse período aí. Aí eu servi Belém do Pará, Manaus e Rio de Janeiro. Pastor, e nesse período, por exemplo, o senhor sempre foi de uma família cristã, de um berço cristã? Então, A minha experiência com Deus, ela começou com uns 8 anos de idade, né? 8 anos, eu sou de uma família grande, né? São 6 homens e 4 mulheres. Então, com 8 anos, eu fui para a Assembleia de Deus, aqui da Pedreira, e foi ali que eu dei meus primeiros passos, né? e essa questão da Marinha com o chamado pastoral, ele caminha desde os 18 anos ou o senhor... Sim, porque quando eu ingressei nas Forças Armadas, na Marinha no caso, né? Logo depois, o exercício, né, de igreja, de trabalho espiritual, eu exerço desde os 12 anos de idade. 14 anos eu era liderança de jovem, professor de escola dominical, entendeu? Essa dedicação aí. Aí quando eu ingressei nas Forças Armadas, já com 17 para 18 anos, aí, ato contínuo, eu recebi o convite para dirigir igreja. Ainda é do tempo do dirigente, Robson. Dirigente. Naquela de época igreja. tinha poucos pastores. Exato. Era o dirigente, entendeu? Que tinha esse mesmo cargo aí. Aí eu comecei com 18 anos para 19, tempo do pastorado ainda do pastor Firmino Gouveia, Firmino, entendeu? Aí foram várias congregações na área da Sacramenta aí. Passagem de Garrincha, Jardim das Poncianas e Oliveira, toda aquela área toda. Foram 4, 5 congregações, entendeu? Aí eu comecei aí. Quer dizer, na verdade, o exercício pastoral, ele começou com 18, 19 anos. E quando o senhor se mudou, né? O senhor serviu Manaus também, o senhor disse, né? Aí eu Manaus, Rio de saí Janeiro. de Belém, eu saí de Belém e eu fui pro Rio de Janeiro. Passei um tempo no Rio para especialização, né? Nessa época eu me formei em armamento, que todo militar, quando ele vai para a graduação, né? Ele tem que procurar uma especialização. Aí eu cursei armamento, né? Se você quiser me contratar para dar assistência na área da Eu vi que pistola uma de vez vocês, o pastor hein? falou assim que ele tem até medo de falar que ele é formado em armamento. Tal. Aí passei um tempo no Rio, um ano e pouco, aí a Marinha do Rio de Janeiro me transferiu para Manaus.
Porque aí é por vaga, entendeu? Lá, a vaga para Manaus. Nesse período o senhor não servia ministerialmente, não, né? Sim, sempre Servia? foi conjugado. Era No mesmo? Rio de Sempre Janeiro. onde o senhor exatamente. chegava, o senhor procurava. Exatamente. carta de Levava recomendação carta, lá, isso, né? né? Isso. Exerci no Rio de Janeiro, aí fui para Manaus. Aí fiquei em Manaus até 94. Aí quando eu fui que eu pedi o meu desligamento, né? Aí eu saí de Manaus, vim para Belém, passei um tempinho aqui, ainda dirigi uma congregação, aí resolvi regressar para o Rio de Janeiro, mas já na vida civil, fora desvinculado da vida militar, Desvinculado entendeu? da vida Recebi um convite de lá para ir para lá e comecei dando aula em seminário lá, até me tornar vice-presidente de um campo lá e Esse período o continuou. senhor já era formado em teologia? É uma parte, né? Tava cursando. É, ainda. né, porque a teologia para mim foi por parte, né? Eu fiz 4 anos na ETAD, que é a Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, de Campinas, São Paulo. E aí 4 anos que eles consideram o curso básico. Aí depois eu fiz mais 2 anos e meio, que é o curso médio de teologia, né? Aí 6 anos e meio. Aí depois eu fiz mais 2 anos para o bacharel. Então, são 8 anos e meio pela Faculdade de Educação Teológica da Assembleia de Deus. Por partes, né? É, Mais do exatamente. que medicina aí, ó. É, O cara é conhecedor então, Pra ó. destrinchar essa Tempo, palavra. né? Muito grande. Muito mesmo. tempo. Aí, fora outros cursos, né? Que a gente vai, acessórios que a gente vai fazendo. E, pastor, como foi pro senhor ter essa noção do seu chamado pastoral, por exemplo? O senhor serve desde 12 anos, né? O senhor disse. Certo. Mas em qual momento que essa chave girou pro senhor assim e falou: essa não é a marinha que eu quero, né? O senhor me chamou para outra coisa, né? Em qual momento que isso surgiu? Exatamente. Isso é uma coisa, essa pergunta que você fez é muito importante, né? Porque a vida da gente, ela vai. Eu acredito que a nossa vida ela é formada por ciclos, né? Quando você olha as escrituras, você percebe que Deus vai permitindo na sua soberania e direcionando coisas para cumprir propósito na sua vida. Abrindo aqui um parêntese, nós vamos comemorar o centenário da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, agora em junho. O pastor Samuel, inclusive, está para lá, para um trabalho de construção de uma esfera para esse evento. E eu fiquei com a missão aí de escrever um trabalho que deve ser publicado nesses dias lá, para junho agora, né? Sobre essa história. E aí eu fiquei olhando, analisando e eu estou escrevendo aí. É um pequeno livro que vai ser lançado aí. 3 homens e um destino, e um caminho. Entendeu? É o título do livro. Mais um, Robson. Fazendo um casamento entre a trajetória de Gunnar Vingre, que é o fundador da Assembleia de Isso. Deus no Brasil, Certo. Samuel Câmara, que está fazendo um caminho profético, o mesmo que Gunnar Vingre fez em relação ao Rio de Janeiro, e um homem de fora do arraial religioso, que é Oscar Niemeyer, que foi o homem sim, que sim. projetou a catedral que vai ser construída. E é a única igreja, né? A única igreja evangélica projetada por projetada Oscar por ele. Niemeyer, um dos Acompanhando a Boas maiores Novas, isso aí. arquitetos do mundo. Acompanhei isso também. Então, estou te falando isso por quê? Porque quando eu fui dar uma olhada para verificar alguma coisa sobre a vida desses homens, você percebe o quanto é que Deus ele prepara pessoas, entendeu? Utilizando de elementos humanos. Só para citar aqui, Gunnar Vingre, por exemplo. Ele se tornou um pastor batista, um pregador, entendeu? E foi o fundador da Assembleia de Deus aqui por 1911. Mas quando você olha para a infância dele, ele era o quê? Filho de um jardineiro. Aí você vai, quando eu olhei filho de um jardineiro, mas isso aí tem uma senha aqui. Filho de um jardineiro. Ele cresceu ajudando o pai, que era jardineiro, e se tornou um jardineiro. E Deus direcionou aquele homem por muito tempo, como um adolescente, como jovem, estudando, trabalhando, mas praticando a jardinagem. Por quê? Porque ele tinha um plano. Gunnar Vingre plantaria um grande jardim em terras brasileiras, entendeu? Então ele tinha que ser adestrado naquilo, porque ele cuidaria de gente, de semente,
de crescimento. Aí você vai descobrir por que Deus começou assim. Comigo foi a mesma coisa. Deus vai. Ele vai direcionando. Então, ingressei nas Forças Armadas e aí eu comecei a trabalhar, né? Vida militar, aquele negócio todo, aprendendo muita Sempre na coisa. liderança, né? E sempre conjugando com o trabalho. Aí, só que eu tinha uma promessa. Quando eu tinha assim, uns 13 para 14 anos, nós estávamos numa reunião de oração, aí uma irmã, ela orou por mim, nós oramos ali. No final, não foi assim uma profecia nos moldes tradicionais, vamos dizer assim, né? Ela proferiu, não assim. No final da oração, ela bateu no meu ombro, assim, me abraçou e falou, olha, na hora da oração que nós estávamos orando aqui, que eu orei por você, Deus me deu uma palavra. Ele me disse que ele vai te chamar para o ministério pastoral. Eu tinha 11 anos de idade, nem imaginava nada A sobre isso. realidade. Exatamente. Aí a vida continuou. Aí eu fui para as Forças Armadas, porque eu tinha um sonho. O meu sonho era ser oficial das Forças Armadas. Esse era o meu projeto. Seu sonho, o né? meu sonho, entendeu? Então que eu fui para ali. Só que com o passar do tempo, quando eu vou completando, para completar os 10 anos, aí veio aquele chamamento dentro. Olha, o tempo chegou. E foi um choque para mim, para sair, e, pastor, entendeu? nesse momento, assim, como é que o senhor conseguiu entender, Como né? lida com isso, Como né? lida, assim? É complicado. Mas é tipo assim, porque tem muitas pessoas que falam, será que é Deus mesmo? Acho que é Exatamente. vozes na minha cabeça. Não, a coisa Como foi, discernir, a né? coisa foi incisiva mesmo, entendeu? Olha, chegou a hora e tal, e aí eu peguei, fiz o documento para pedir o desligamento. Aí algumas pessoas começaram, mas rapaz, você tá... Inclusive o comandante do navio que eu servia, eu estava a bordo de um navio, na flotilha do Amazonas, entendeu? E aí ele me chamou e disse, rapaz, é isso mesmo, entendeu? Você já pensou direitinho, você vai deixar as Forças Armadas para ingressar na vida civil, conversando assim comigo, entendeu? Aí eu falei, não, era isso mesmo, tal. Só que eu não entrei em detalhe. Eu disse que era uma decisão e tudo mais. Aí no dia que eu fui fazer o exame médico para liberação, entendeu? Aí o médico olhou para mim e falou assim, o seu exame aqui é para desligamento das Forças Armadas. Aí começou a conversar comigo, ele falou, rapaz, é isso mesmo. Você vai sair, isso sem eu dizer nada para ele. Você vai sair, entendeu? E talvez você esteja saindo para cumprir uma missão mais nobre. Entendeu? E aquilo foi forte para mim. Na verdade, ele falou algo que não era dele, ele estava só confirmando ali. Agora o caminho foi longo, né? Aí eu saí dali, embora, fui andar de bicicleta no Rio de Janeiro, dando aula em seminários e em grupos, entendeu? E aí a gente foi caminhando. Foi dessa forma que a coisa começou a ser construída, tá entendendo? Então Deus, ele te chama, mas ele tem um tempo. Ele prepara, né? De preparo. Se você olhar para a vida de Moisés, a mesma coisa. Ele viveu 120 anos. A vida dele é dividida em ciclos. 40 mais 40 mais 40. Nos primeiros 40 anos, ele está na corte egípcia, como filho de Faraó. Ou neto, mas era filho, que foi adotado pela filha e tal. E aí ele está ali, 40 anos. Só que ele comete um ato ali que ele tem que fugir. Ele vai embora para o deserto. Aí que ele vai conhecer a família. E o que Moisés vai fazer? Cuidar de ovelha no deserto. Deus impôs essa situação a ele. Ele viveu 40 anos essa realidade. Quando ele completa 80 anos, é que Deus aparece no meio da sarça para ele. Olha, chegou a hora, eu vim falar contigo, porque ele estava preparado. Por que Deus permitiu Moisés ir para o deserto tomar conta de ovelha? Porque na mente divina, ele seria o grande libertador que iria a Faraó e conduziria 3 milhões de vidas pelo deserto em direção à terra prometida. Antes de cuidar, né, pastor, desse povo que vai ser liberto, vai cuidar de ovelha primeiro, mas tem né? que adestramento. Aprender Isso não é como é que brincadeira, não é uma missão aleatória. Você tem que estar pronto para isso. E Deus ele usa os expedientes mais estranhos para te treinar. Inclusive dores, sofrimento, adversidade que você vai precisar. Você vai precisar, entendeu? Então, com Moisés foi assim. Vingre é a mesma coisa. Samuel Câmara é a mesma coisa. Se você for ler a história do Samuel, pastor Samuel, ele nasceu num lugar onde só ele nasceu da família. A mãe dele estava gestante dele e a família toda era de Rio Branco, do Acre.
E aí eles foram fazer uma visita em Cruzeiro do Sul, que é uma cidade acreana, onde o avô dele, no caso, pastoreava. E nessa viagem, ela sentiu as dores e ele nasceu em Cruzeiro do Sul. Eita. Aí quando você vai olhar Cruzeiro do Sul, quando eu li assim, Cruzeiro do Sul, aí não, Cruzeiro do Sul é uma estrela, é uma constelação, nas margens do rio Juruá. Aí você começa a notar que Deus começa a trabalhar ali para preparar um homem que seria o que ele é hoje, liderando aí uma... Que história Olha, incrível, né? isso são coisas que vai estar lá no livro que vocês vão comprar, hein? Que maravilha. Vai ser bom, vai ser uma coisa extraordinária. 3 homens e um caminho. Um caminho. E Oscar Niemeyer, que era um ateu, Ainda tem esse detalhe, né? Esse pequeno detalhe, ele né? era um ateu, ele vai, entendeu? Participar. Porque quando Gunnar Vingre, quando Oscar Niemeyer, ele ingressa na Escola de Belas Artes, o FRJ hoje, para cursar arquitetura, entendeu? Ele começa o caminho dele para se tornar o grande, maior arquiteto do mundo, né? Conhecido. Quando ele está, isso acontece em 1929. 1929, Oscar Niemeyer estava na Escola de Belas Artes, cursando arquitetura. Próximo dali, Gunnar Ving já estava pregando o evangelho na prisão do Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer nem imaginava que ele ia desenhar a catedral no Caminho Niemeyer, que ia comemorar os 100 anos de uma igreja fundada por um sueco que nasceu num vilarejo inexpressivo, entendeu? Da Suécia, e que também cruzaria com o trabalho de um camarada que nasceu nas margens do rio Juruá, no Amazonas, para ser esse grande ícone aí da história É evangélica. grandioso demais. A nossa mente, ela é pequena demais, né, pastor? Com certeza. Para entender o que o Senhor faz, né? Uma das grandes características que me tornam apaixonado por Deus é que ele não precisa de viabilidade nenhuma natural para fazer o que ele precisa fazer, né? Ele usa pessoas totalmente distintas para um propósito maior, né? Deus, ele é contraditório. Contraditório no sentido de que quando você avalia pela ótica humana, entendeu? Ele é contraditório. Eu costumo sempre dizer, se você está num terreno de impossibilidade, você está pisando num terreno fértil para um milagre. Deus ama, né? Para um milagre. Onde existe impossibilidade é caminho aberto para o milagre. Deus ele é contraditório, entre aspas, porque a própria Bíblia fala, né? Ele usa o que não é para confundir o que é. Então a lógica divina ela não é a nossa. O próprio profeta falou, né? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Às vezes cruza, mas nem sempre. Às vezes é contraditório. Aí você, por que Deus me permitiu isso? Aí lá na frente você vai entender, ele estava te treinando para algo. Olha para trás, né, que vai fazer sentido, né? Que vai fazer sentido. Então, eu costumo dizer que Deus nunca te revela as coisas assim por pacote. E ele não vai te mostrar também os processos, né? Senão a gente desiste. Exatamente, é a questão do pacote. Não, o pacote está aqui. Né? Ele vai te mostrando as coisas paulatinamente. Isso. Deus é um Deus de ciclos. E níveis, né? Com certeza, você vai alcançando. Não existe, tá entendendo? Terra prometida sem deserto. Isso é uma lei espiritual. Vou anotar aqui isso aí, hein? Entendeu? Não existe terra prometida sem deserto. Você falou em terra prometida, isso aí remonta o quê? Peregrinação. Peregrinação é caminhada. E o caminho que você faz nem sempre é uma avenida reta, aquele tapete, né? Vocês andam de carro, vocês conhecem, né? Então, às vezes é pedregulho, sobe, desce, entendeu? É asfalto, é estrada de chão, é buraco, é lama, entendeu? São elementos da caminhada. E pastor, a gente, olhando para essa história da Terra Prometida, né? Por exemplo, a gente é muito individualista e momentâneo, por exemplo, né? Às vezes, né, a promessa, quem vai usufruir são nossos filhos, né? Nossos netos, né? A gente
tem uma ansiedade de querer construir algo pra gente usufruir, né? A gente. E às vezes exatamente, a promessa, o propósito nem tá na gente. A gente é só um ponto de partida, como Abraão, né? Por exemplo. Abraão é um exemplo. Esse ponto também tem a parte da gente entender, né? Que a gente precisa plantar, mas nem todas as vezes quem vai colher somos nós, né? Exatamente, porque depende do propósito. Isso. Você falou a questão de Abraão, por exemplo, você olha para você ver como é que Deus ele usa o que não é, traz à existência o que não tem. Quando você estuda a história de Abraão, Deus prometeu a Abraão o quê? Uma terra, Canaã. Eu estava assistindo uma vez uma reportagem, aquele programa do Jô Soares, aquele comediante que já faleceu, inclusive, né? E ele estava entrevistando um líder religioso. Eu achei engraçado aquilo, que ele falou assim, rapaz, o Jô Soares falando, né? Moisés foi o maior corretor de imóvel da história. Aí o cara, corretor? Foi um corretor de imóvel. Mas por que você está dizendo isso? Ora, o camarada conseguiu arrastar quase 3 milhões de pessoas para mostrar um terreno na Palestina. Por 40 anos, Alô, entendeu como é que é? Nelsinho, pega a chave aí, viu? Esse corretor é muito bom, tá entendendo? Nelsinho, olha aí essa chave aí, pai. Entendeu como é que é? É maravilhoso. Só que quando você olha, e foi de fato isso, porque se você olhar por conceitos humanos, geográficos, a Palestina é um ovo. Israel, por exemplo, se você olhar, está no centro do mapa. Israel é menor do que o menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe. Agora, olha para Israel e vê o que eles não têm, como dizia o ex-presidente aí, né? Olha para Israel e vê o que eles não têm e o que eles são. É uma máquina de guerra, tá entendendo? Tem o melhor serviço secreto do mundo, a melhor aviação militar do mundo, um exército preparado. Até os americanos vão para lá para ser adestrados por eles. Entendeu como é que é? Essa potência que é. E uma terra pequena, porque Deus disse ali, falou para ele, olha, eu te darei esse lugar, te abençoarei, na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. É promessa, então Deus ele faz o que a lógica humana não te permite compreender de imediato. E nem entende, né? Pastor, Exato. Falando um pouquinho agora também do seu chamado pastoral, eu queria saber um pouquinho assim, eu acho que é o que as pessoas também Certo. querem ouvir, né? De quantas igrejas assim o senhor pastor passou a pastorear aqui em Belém? Falando de Belém, eu sei que teve Rio de Janeiro, também teve Manaus. Certo. Olha, o ministério aqui em Belém é o seguinte, como eu falei anteriormente, eu dirigi umas 5 congregações, entendeu? Antes de ir para o Rio de Janeiro. Eu dirigi uma congregação no Rio de Janeiro, fui vice-presidente lá, e aqui em Belém, já na volta, eu voltei para cá em 99. Desde esse tempo eu estou na Igreja da Estrada Nova. 25 anos nós estamos completando. É exatamente isso que eu queria chegar nesse ponto. 25 anos. Como foi? Aí eu cheguei no Jurunas, aí eu fiquei aguardando aqui, né? Aí o pastor Samuel falou assim, olha, aguarda um pouquinho aí, que vai ser designado alguma coisa para você trabalhar conosco aí. E aí um pastor lá do Jurunas teve que ser transferido e eu assumi. Em 1999, a Travessa de Breves, que a Estrada Nova fazia parte. Ela e mais 6 congregações. Aí, a sede era a Travessa de Breves. A Travessa de Breves. Aí, mas eu tinha liberdade de fazer uma mudança. Aí eu fui na Estrada Nova, cheguei numa quarta-feira num culto. Quando eu olhei a Estrada Nova, eu senti no coração, olha, é aqui que eu vou me firmar, e daqui, aí eu conversei com a liderança, transferi a sede naquela época para a Estrada Nova. São 24 anos, pastor, na Estrada Nova? 25 anos. 25 anos na Estrada porque Nova. Eu lá, breve, foi muito pouco tempo. Pastor, sabemos que o senhor é um dos poucos pastores em Belém que tem mais de 15 anos liderando uma igreja. Assim, A mesma, né? Além de líder, né, de pastor, eu já vejo como administrador, Robson, porque há 25 anos para estar liderando uma única igreja. Assim, pastor, qual o segredo? O segredo é a liderança compartilhada. Entendeu? Existe uma frase que eu li num livro quando criança ainda, estava no primário ainda, me deram um livro de
de história, e eu vi uma frase lá, não lembro mais o nome desse livro. A frase era o seguinte, olha, Bartolomeu ajudou Vasco da Gama a chegar no caminho das Índias lá. Aí o cara escreveu embaixo, olha, ninguém vence sozinho. E se você olhar realmente, entendeu? O segredo da liderança é o compartilhar. E o que é liderança compartilhada? É você atuar como alguém que tem outras pessoas com quem você compartilha, quem você abre caminho, a quem você dá oportunidade, entendeu como é que é? Para ir se construindo. E as pessoas vão crescendo junto com você. Você não pode ser aquele líder autocrático, dono de todas as verdades, uma espécie de um chefe militar. Na vida militar eu conheço de perto, que eu passei 10 anos lá, tem um negócio chamado ordem de parada. O que é ordem de parada? O caso aqui, a Marinha, né? O almirante chama lá o chefe lá, fala, eu quero isso. É isso que vai ser feito aqui. E aí o camarada desce, reúne os oficiais e passa para ele, olha, o almirante quer isso. Aí os oficiais chamam a tropa, né? Os outros militares, e a gente chega lá, fica em pé, e aí ele fala, olha, isso, passa todas as ordens. Tem discussão, ele não está te perguntando nada, é ouvir e cumprir. Isso é um tipo de liderança militar que funciona muito bem em quartel, entendeu? Por características próprias, mas em instituições religiosas, por exemplo, isso não funciona. Se você adotar isso aí, você vai percorrer um caminho bem curto. Né, pastor? Crescimento, você vai mirrar, entendeu? Por quê? Porque as coisas nas suas mãos de líder não vai funcionar. Porque você limita, entendeu? Às vezes, por exemplo, no caso de lá da Estrada Nova, às vezes um obreiro, um pastor auxiliar, eu chamo, rapaz, olha, é o seguinte, tem uma situação assim. Vai lá e resolve isso. Não é porque eu não quero trabalhar, não é porque eu quero transferir a minha responsabilidade para outra pessoa, não. É uma forma de contribuir, entendeu? Porque você só pode dizer que sabe fazer uma coisa depois que você faz. Se não faz, você não pode dizer que sabe fazer, você nunca fez. Você olhou o outro fazer, ouviu como é que faz, mas você nunca fez. Então esse adestramento pastoral tem que haver. E pastor, lidar com pessoas, a gente sabe que é difícil. É muito complicado. É muito difícil, isso em todos os aspectos, seja profissional, seja emocional, enfim. Trator de pessoas trilha um caminho ali que é mais difícil. Aonde tem gente tem problema. Onde tem gente tem problema, exatamente. E como lidar com isso como pastor? Porque acredito que há muitos embates, né, que tal irmão ele tem uma visão e uma opinião sobre tal coisa, certo. E o outro irmão não tem, e essa divergência chega até o pastor. De que forma que o pastor vai lidar com a situação? Olha, é por isso que existe a questão da liderança, né? A liderança, né? Essa questão, uma vez eu estava no Rio de Janeiro ainda, uma senhora me procurou e falou assim, pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta, e eu já fiz essa pergunta para vários líderes, mas nunca recebi assim uma resposta que me convencesse. Eu digo, meu Deus do céu, isso deve ser uma coisa muito difícil, né? Aí eu digo, mas o que é, irmão? Ela falou, olha, eu queria saber por que existem problemáticas na comunidade cristã, problemas na igreja. Eu falei, mas isso é muito fácil. Isso aí eu respondo de costas. Lembra daquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo? Isso é muito simples. É porque a igreja, a comunidade cristã, ela é formada por gente. Gente de carne e osso, e isso é sinônimo de problemas. Cada cabeça uma sentença, alguém já disse por aí. É por isso que a igreja precisa de liderança, para direcionar as coisas, entendeu? Agora, como é que você atua no meio de conflito? Você, primeiro, para atuar no meio de conflito, você tem que ter maturidade e respeito das pessoas, entendeu? As pessoas, o pastor de igreja, ele é, acima de tudo, um cuidador de gente. Gente de carne e osso, falível. Então, quando você se defronta com problemáticas, você vai o quê? Conversar com as pessoas.
Isso varia porque às vezes é problema entre pessoas, é problema de família, é problema de casal. Por exemplo, o casal, quando está com problema, se tu conversa com a mulher, ela te conta uma história, entendeu? E ela pode ser verdadeira, mas com certeza tem omissões ali. Algumas partes que ela não conta. A verdade tem 3 lados, dizem, né? Exatamente, Ela não conta, ela conta o que interessa para. Se tu chamar o marido e conversar com ele, ele vai também te contar uma história que com certeza tem omissões ali. Ele não vai dizer coisas que lhe comprometem. Então, você tem que ouvir, depois reunir, começar a conversar, dialogar, e sempre com aquele sentimento de passar a ideia para as pessoas que não importa a problemática que ela seja, ela é uma pessoa importante. Você tem que passar isso para a pessoa. Ela é uma pessoa importante para a igreja, para a comunidade. Você quer ver uma coisa? Para enriquecer isso que eu estou te falando, eu costumo dizer o seguinte, olha, que Jesus ele não trabalha com a teologia do descarte. E um líder eficaz deve seguir a mesma linha. E o que é isso aí? É você olhar a pessoa, o primeiro ato de erro que ela cometeu, o primeiro problema, você descarta a pessoa. Se você entrar por esse caminho, você não vai ficar sem ninguém. Você nunca vai ter ninguém, porque as pessoas são falíveis. As pessoas de onde você ainda há pouco estava conversando com um rapaz aqui do carro, né? Como é que é o nome dele? Hugo. Hugo, né? E você falou sobre a tua experiência com aquele carro. Um amigo, entendeu? De infância, quer dizer, o cara aprontou contigo, entendeu? Era isso que você esperava de uma pessoa que você cresceu junto praticamente? Não, mas aconteceu. Então, isso é normal nas relações humanas. Agora, você não pode atuar. Quando você trata de assunto de igreja, isso toma uma proporção de importância muito maior. Porque você não pode olhar para as pessoas como coisa descartável, mesmo que ela seja problemática, você tem que investir naquela pessoa. E olhar para ela e passar para ela a ideia de que ela é importante. É isso que Jesus fez, né? A gente pode pegar os discípulos. Com deles, certeza. né? E eu vou te dizer um caso, você tocou em Jesus, e ontem eu estive numa igreja lá na Joaquim Távora. Inclusive eu falei sobre isso lá. A temática era essa, discípulo. Você fazer discípulo, ser um discípulo. E eu falei sobre a teologia do descarte. Olha, quando você lê João 15, está escrito lá, olha, eu sou a videira verdadeira, isso é Jesus falando. Vocês são os ramos. Toda vara em mim que não dá fruto, faz o quê? Corta. Só que esse corta é cortar, mas não tem o mesmo sentido, no original grego, não tem o mesmo sentido que tem na língua portuguesa. Tá entendendo? Porque cortar para nós é o quê? É você pegar uma tesoura, uma faca, um terçado e decepar alguma coisa. Quando você vai lá no original, você percebe que está escrito assim mesmo lá, olha. Eu sou a videira, vós as varas, toda vara ou ramo que em mim não dá fruto, aí vem a palavra grega, airó. E o que é airó? É cortar, mas não no sentido de cortar como nós conhecemos aqui. Airó em grego é levantar. Então, quando você vê uma pessoa que sucumbiu pelos mais variados motivos, o seu papel de líder é ir lá e levantar. Dá a mão, né, pastor? Dá a mão, olha, você é importante, foi o que Jesus fez com Pedro. Se você fosse Jesus e Pedro tivesse aprontado com você tudo que ele aprontou com Jesus, você teria coragem de dizer, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, entendeu? É como incrível que quando Jesus, não tem como. Quando Jesus ele volta, né, e ele fala, chama os discípulos e Pedro, ele menciona o nome dá um dele, destaque, né? Ele né? dá um destaque. É porque era uma significação. Isso. E um homem frágil, um pescador, entendeu? Após um grande erro, né? Exatamente. Após um grande erro. E Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, entendeu? Inclusive existe, né, um estudo sobre esse diálogo de Jesus com Pedro. Depois que Jesus ressuscita, tá entendendo? Aí Jesus aparece na beira da praia e começa a conversar com ele, depois da pesca lá, e existe esse diálogo, que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, eu te amo. Perguntou a segunda vez, tu me amas? Ele falou, sim, Senhor, eu te amo. Aí perguntou a terceira vez, tu me amas? Aí ele
fica assim meio constrangido. Não, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tal, tal, que eu te amo e tal, tal. Só que quando você lê esse diálogo em português, você não percebe a profundidade do diálogo. Quando você vê isso no seu original, que a gente chama, né? Você percebe que quando Jesus pergunta a primeira vez a Pedro, tu me amas? Ele usa o verbo agapau, que é o amar sacrificialmente. E quando Pedro responde, sim, eu te amo, ele não usa o verbo que Jesus usou na sua pergunta, ele usa o verbo filho. Jesus pergunta, Pedro, agapau-me, você me ama com amor sacrificial? Pedro responde, mestre, filosê. Ou seja, eu tenho uma amizade, um respeito e uma consideração contigo. Jesus pergunta a segunda vez, agapau-me, Pedro, usando o mesmo verbo agapau. Aí ele responde, filosê. Eu tenho uma amizade e uma admiração por ti. Quando Jesus pergunta a terceira vez, ele inverte. Ele faz a pergunta usando o verbo que Pedro utilizou como resposta na primeira e na segunda vez. Ele fala assim, Pedro, quer dizer que você filos-me. Você me ama, mas você tem essa amizade por mim, é fileu. Aí ele falou, sim, Senhor, filosê. Ou seja, eu não tenho condições de dizer que eu te amo com amor sacrificial. Depois de tudo que aconteceu, eu te traí, eu disse que eu não ia negar, neguei, entendeu? Imagino que Pedro tenha até chorado, entendeu como é que é? Aquela situação de vexame, entendeu? E ele imaginava, Jesus nunca mais vai querer olhar na minha cara. Ele vai me humilhar diante desses homens todinhos aqui. Porque Pedro, ele dizia, né? Quem dos discípulos não creu, entendeu? Aliás, quem dos discípulos abandonou Jesus, negou Jesus? Todos eles. Pedro aparece como o negador principal, porque ele se manifestou. Não, eu não vou te negar. Esses aqui vão te negar, mas eu não. Então ele aparece, ele era muito falante. Quem foi que creu na ressurreição de Jesus dos discípulos? Ninguém. Mas por que Tomé é tido como o cara que é o incrédulo? Porque ele se manifestou. Olha, se eu não botar a minha mão, aí eu não creio. Aí levou a alcunha Todo mundo queria, né? Exatamente. Todo mundo E, tá entendendo? Pastor, Só uma pausa rapidinho. eu já Nosso ia falar café, isso meu amigo. sobre o servir. A gente vai aqui conversando, né? Que aqui vai. Aqui, meu Deus. Pastor, Café mas entre o nós. Robson ele vai servir um café agora pra gente. Isso é bom. Mas falando de servir aqui, na sua caminhada de fé aí, na sua caminhada pastoral, se teve algum momento que o senhor pensou em parar, pensou em desistir, eu acho que não dá mais, passou porque tipo assim, a gente estava aqui no episódio passado, o pastor Vinícius falou assim que tem muita gente que só conhece o pastor, ele lá no púlpito, ele arrumado, de gravata, de paletó, pregando, falando coisas boas, bonitas, mas nunca conhece o pastor lá na casa dele, passando às vezes por algumas dificuldades Sim. que se passa, né? É verdade. Tem pessoas que pensam que o líder religioso ele não tem problemas, né? Ele é uma pessoa que está sempre falando com anjos, entendeu? Em reuniões no espaço, exatamente, tal. E de fato as experiências espirituais são muito grandes, né? Mas você perguntou, pensar em parar, eu já pensei várias vezes, inclusive estou pensando até hoje. Acho que ontem, né, pastor? Inclusive ontem. Entendeu? Inclusive ontem eu pensei sobre isso, né? Parar porque às vezes a carga é muito forte. E a missão de cuidar de gente, você vai acumulando. Você ouve muitos problemas, né? Você ouve muitas crises, então você vai cuidando, e aquilo vai se juntando e você vai absolvendo aquilo. Com o tempo, aquilo pode ter repercussão. E o cansaço também, né? E achar que... Mas tudo você tem que submeter ao tempo de Deus. Tu sabe que tem duas palavras gregas para tempo, né? Cronos e Kairos. Às vezes, o Cronos está dizendo, olha, é a hora. Porque o Cronos é a hora do relógio, é a ótica humana do tempo. Mas será se Deus
o tempo, os ciclos divinos já se completaram, como eu falei no início? Talvez ainda não. Então você tem que ter muito cuidado para não ser imediatista em decisões que se refere a essa questão de vocação, de trabalho pastoral, porque você está lidando com coisa que não é uma coisa humana, é divina. Mas a vontade às vezes dá, porque é cansaço, é dificuldade, às vezes você não tem tudo aquilo que precisava ter, entendeu? Tem um E desgaste emocional muito desgaste grande. muito, O pastor Vinci estava aqui semana passada, retrasada, né? certo? E ele comentou sobre isso que o Brian falou agora, que a gente vê o pastor, né, numa ótica que tá lá no púlpito, tá pregando, tá uma maravilha, né? Mas esse pastor também tem suas demandas emocionais, né? Com Tem certeza. sua família, né? O Vinícius comentou com a gente a respeito do senhor levantar às vezes de madrugada para ir no velório de um irmão que faleceu, a Lógico. briga de uma família, É. né? E esse pastor ele tem que estar preparado para isso, né? Como é que o senhor lida com isso tudo? Exatamente. Às vezes, por exemplo, assim, é uma questão da. O que pesa aí é a vocação. A gente ouve muitas pessoas falando, hoje pastor tá no jornal, né? Que as pessoas falam, né? Que esses pastores e tal, é muito bom ser pastor, é muito fácil. Então vem ser, entendeu? Tem vaga, entendeu? Tem vaga. Às vezes as pessoas não têm essa noção. Olha, eu já fui meia-noite para o pronto-socorro municipal velar um morto. Entendeu? Eu cheguei lá, não, já desceu, tá lá, e eu tive que passar até de manhã, porque só tava o filho. Era uma situação muito difícil, fiquei ali apoiando aquele irmão, depois fui para a congregação fazer a cerimônia e tudo mais. Mas o que pesa, amigos, é a vocação. É a vocação. O que é vocação? É aquela coisa imperativa em você. Deus te chamou para aquilo. Então você tem o impulso. O que uma pessoa que está distante dessa realidade não faria. Eu vou me levantar de madrugada, eu vou orar, eu vou para ali. Não, eu quero cuidar da minha vida. Eu quero ir para a igreja para ouvir os louvores, entendeu? A pregação, servir ao Senhor, mas eu me dedicar, entendeu? A estar tratando de problemática de pessoas. Já tenho os meus, né? Já tenho os meus problemas, entendeu? Eu não vou garantir. E de fato é assim, o pastor ele tem que conviver com os problemas dele e também a cuidar da vida das outras pessoas, entendeu? Eu te pergunto uma coisa, por que um pastor se suicida? Exatamente. Tivemos vários casos sim. no Brasil. E ultimamente Entendeu? foi muitos, né? Entendeu? Aí, não, porque suicídio é falta de Deus, é falta de Tá em fé, pecado. é falta de... exatamente, mas nem sempre é assim. Isso é uma questão já psiquiátrica, né? Verdade. Exato. Psicológica, mas você pode ver que o líder religioso, ele também é um homem normal, É uma síndrome, Tem né? muitos Tá- estudos hoje em dia com a todas respeito as características. dessas entendeu? características de depressivas, né? Que enquadra não só emocional, mas a vida extra, né? Que ali é exercício físico, é uma vida de leitura, uma vida saudável, que às vezes tem pastor que não tem tempo de ter uma vida saudável, Ou né? não De tem tempo de ter uma vida de descanso, né? uma vida... Por exemplo, Pois é, pastor. Essa questão de descanso. Antes disso, quando você, por exemplo, vai à igreja, né? Que você senta lá, participa de uma celebração, o pastor vai lá, prega aquela mensagem maravilhosa que te toca o coração. Então ele passa aí 30, 40 minutos pregando aquilo ali para você. Como é que nasceu aquela mensagem? Será que ele está recebendo naquele momento tudo né? aquilo? O Bluetooth, Peraí que cheguei na igreja, eu vou ligar o Wi-Fi junto com Deus. Deus. Não é assim. Aquilo ali tem um preço, né? Você tem que se dedicar, você tem de estudo, de meditação, de pesquisa. Isso dá muito trabalho. Isso assim, acho que o Robson também, ele prega na igreja, eu também já preguei na igreja. A gente, assim, quando a gente prega, a gente, por exemplo, dedica um tempo para estudar sobre aquilo. Agora, imagina, Robson, o pastor, 25 anos, dirigindo uma igreja, coordenando, administrando uma igreja, há quanto tempo ele já não estuda, né? Se a gente que vai pregar 30 minutos, a gente já se dedica um pouquinho. E tem uma questão, né? Às vezes o camarada, uma vez a pessoa falou para mim assim, olha o fulano de tal, ele é um pregador itinerante, né? Ele prega no Brasil todo. Isso, pastor. Uma vez eu entendeu? ouvi na igreja, né? O senhor falou que
o chamado mais fácil de pastor é aquele pastor itinerante. Exatamente. Por quê, pastor? É porque você tem uma mensagem, você prega no Brasil todinho durante 10 anos, entendeu como é que é? Ganha 20 reais. Difícil é você pregar 25 anos na mesma igreja e sempre ter uma mensagem diferente. E pastor Aí e é outro. Pastor complicado. itinerante, ele vai, prega, ganha a vida, Não mas cuida, não cuida, né? Não cuida de ninguém. A vantagem do pastor itinerante é que ele está sempre em festa. Isso. Alegria, É né? alegria. Todo lugar que ele chega tem uma maravilha, igreja né? em festa, uma bênção. Ele vai embora e não cuida de problema de jovem, de ciclo de oração, de fazer enterro, de ajudar, entendeu? E buscar aquilo. Não, isso não faz Maravilha, né, pastor? É a maior coisa do mundo. Entendeu? E tem alguns que cobram caro para fazer isso. Tem isso, né, pastor? E pastor, olhando, né, que o pastor também tem a sua carga emocional, tem sua família. Sim, sim. Os pastores, eu não sei como é o senhor, mas os pastores aí têm um período de férias, a igreja libera para ele? Como é que funciona isso? Isso fica mais a critério dele se programar para isso, né? A igreja ela não tem assim uma regra, né, estabelecida, de, tal Carteira de você trabalho ali, não cada existe, 2 anos. não existe nada disso não. O pastor ele é tido como um vocacionado. Isso. Ele não é empregado da igreja, ele não é funcionário da igreja, ele não recebe salário, ele recebe uma ajuda. Entendeu como é que é? Um pastor que tá ali, digamos que não é vocacionado, mas ele foi e conseguiu ser esse pastor ali. Existe no futebol, por exemplo, pessoas que treinam muito, né? E conseguem alcançar um alto rendimento, qualquer outro esporte. Certo. Existem aqueles que são vocacionados, né? Que a gente olha e vê, esse cara tem talento. Esse nasceu pra isso. Esse nasceu para isso. Nasceu Na para questão isso. pastoral também existe isso. Ah, com certeza. E esse aqui que só treinou, que queria muito, esse era o sonho desse pastor, conseguiu segurar o pepino ali, é mais difícil para ele? É mais quando difícil, aperta? com certeza. Eu vou te dar um exemplo muito claro, que as pessoas confundem vocação. Entendeu? Vocação é o seguinte, é um exemplo prático, né? O camarada, ele fez vestibular para medicina e não passa. Ele faz para direito e não passa. Ele faz engenharia, arquitetura e não passa. Ele tem derrotas contínuas. Aí ele pensa, não, então eu vou ser pastor, entendeu? Porque não precisa fazer vestibular. Vai ser fácil, né? Entendeu? Aí vai ser fácil, ainda vou ganhar muito Meu dinheiro e amigo. tal. Aí ele vai para ali, tá entendendo? Tem pessoas, esse negócio de vocação é uma coisa tão interessante que eu conheço pessoas que são pessoas extremamente preparadas, intelectuais, boa formação, o camarada tem uma boa palavra, Persuasiva, né? entendeu? Exatamente, mas coloca aí na direção de uma igreja, as coisas não funcionam. A igreja não cresce, a igreja não desenvolve, ela diminui, ela começa a apresentar uma série de problemáticas e ele sai dali e vai para outro lugar, entendeu? Não navega. É a questão da vocação. A vocação, aí o cara, não, eu não consegui isso, eu vou ser pastor. Não, isso não é vocação. Vocação não é quando você não tem o que fazer. Ou não tem alternativas para fazer. Vocação é quando você tem todas as possibilidades, mas você abre mão de todas elas para fazer aquilo que você é vocacionado, aquilo é imperativo em você, é aquele chamamento. Entendeu? Por que tu acha que uma pessoa abandona uma vida de luxo, de conforto dentro de uma família e vai trabalhar num centro de refugiado de guerra lá no Oriente Médio, Vocação, né? para passar por todas aquelas privações que tem ali? É vocação. Não tem explicação. Não tem explicação lógica. É, É aí, vocação. pra poder- É uma coisa imperativa que nasce na pessoa, que Deus colocou ali, entendeu como é que é? A vida pastoral é a mesma coisa. As pessoas só olham, por exemplo, pastor, não, porque pastor mora não sei aonde, tem isso, tem aquilo outro. Entra aqui na região Amazônia, que você vai encontrar pessoas aí que estão fazendo o trabalho pastoral, estão passando necessidade. Verdade. Às vezes não tem Às o vezes básico. Consegue entendeu? o que de comer, né, pastor? Caçando. Exatamente. Ou indo só almoço, atrás, né? Eu aconselho vocês a ler um livro chamado Diário do Pioneiro, Gunnar Vingre. Você vai perceber o que o camarada sofreu para que você tivesse a Assembleia de Deus hoje, essa igreja do modo como nós temos hoje. Meu irmão, A gente sempre comenta você aqui chora, entendeu? com os convidados aqui, né, pastor, que quem tá de fora e costuma ver
o ápice, né? É como se fosse um iceberg, né? Ele olha aquela ali, mas pra baixo existe não tem. uma caminhada fora do normal que a pessoa não sabe o que ele exatamente. passou, Não, né? não O pastor conhece. Vício até falou, Isso. muito cuidado, né? Pra desejar estar no lugar de uma pessoa, É tipo assim, porque você não sabe o e que ela muito- passou. em né? muitas orações a Exatamente, gente fala assim, como eu queria ser o pastor Edmar. É muito fácil. Como eu queria ter o ele fulano, ele só né? vive rindo. Exatamente. A gente fala às vezes assim, né? Mas a gente não sabe o que passou. São guerras com dificuldades, entendeu? Mas Deus no comando. Ele é o supremo pastor. Isso. Ele que nos encoraja, mas tem lágrimas, tem tristeza, tem decepções. Pastor, dando continuidade aqui, queremos falar um pouquinho do seu último trabalho. Esse aqui foi o último livro que você escreveu, né? Esse foi o último O livro senhor tem lançado. 4 livros, né? Tem 2 isso. lançados. Esses 2 lançados aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa obra aqui pra gente, né? A Senhora da Berlinda, o Guarda e e Valentina. E Isso? Valentina, É isso aí, meu irmão, é o seguinte, isso aí é uma história, isso é um romance, né? Não é um livro teológico, nem histórico, nada. É um romance, né? Eu gosto muito de escrever nessa área aí. É um romance que conta a história de uma moça. A Valentina é o seguinte, a Valentina é uma moça que ela é evangélica, protestante, assembleiana, batizada com o Espírito Do Santo. manto, reteté. Do manto, Do coque. Do coque. formada em teologia, estudante de direito, uma moça de 1001 qualidades. Uma família cristã, de fato, e tal. E ela gosta muito de pregar, de evangelizar, de compartilhar a fé. Então ela se junta a um grupo de pessoas e faz uma viagem para uma cidade aqui do interior do estado do Pará. Entendeu? Para evangelizar durante as festividades do Círio de Nazaré, lá em Vigia. Entendeu? Ela vai para ali, eles vão no sábado, se hospedam numa casa lá e para os trabalhos começariam no domingo, após a procissão do Círio, né? E duraria alguns dias. Só que domingo de manhã, cedo, ela levanta, por curiosidade, ele estava hospedado próximo da igreja, de onde sai a procissão. Aí ela, por curiosidade, foi lá olhar, e ela queria saber como é que era. Ela não tinha visto ainda, assim, ao vivo, né? Aí ela chega, começa a olhar, as pessoas começam a se aglomerar ali, e aí banda de música, tudo que vocês conhecem, né? Aí a igreja tem uma escadaria grande, aí vem os padres, os diáconos, né? Os sacerdotes lá descendo com a imagem de Nazaré, carregando, né? Para colocar na berlinda. Berlinda é aquele carro que carrega a imagem. E aí, quando eles colocam a imagem dentro da berlinda, para sair a procissão, os guardas de Nazaré, que são uma espécie de diácono, né? Que ficam ali para tomar conta, né? E tal. Eles cercam. E aí a Valentina olha e enxerga um rapaz, um desses guardas de Nazaré, assim, bonito, assim como vocês, entendeu? E ela se sente atraída por ele. Ela bota o olho e fala, meu Deus, um deus grego na minha frente. Na minha frente. Ele, né? É ele. E aí, movido por aquele sentimento, ela percorre toda a procissão para não perdê-lo de vista. Aí quando a procissão chega em frente da igreja, Madre de Deus, que é a que aparece aqui na capa, a Catedral de Vigia, uma igreja construída pelos jesuítas, né? Há muitos anos. Aí o que acontece? A procissão entra, né, e para, e ela se aproxima do rapaz e eles começam a conversar. Quando ele bota o olho nela, que a Valentina, além de ser uma pessoa assim de fácil comunicação, ela era muito bonita. Uma moça muito linda. Aí ele se apaixona por ela, eles começam um relacionamento. E o que se debate no livro é o seguinte: se é possível uma moça cristã, evangélica, protestante, se tem futuro esse relacionamento com um rapaz que é católico, apostólico romano, e não só isso, ele é devoto de Nazaré. Ele é guarda, e no livro você vai entender por que ele é guarda. Interessante. Entendeu? Rapaz, eu fiquei agora... É interessante o livro. Esse livro aqui, ó, vou assumir um negócio aqui, hein? Você que quer adquirir esse livro aqui, ó, entre em contato conosco, né? Entre em contato conosco lá, que você consegue
Exatamente. Né, pastor? Você Com consegue certeza. adquirir essa obra-prima aqui. E Isso aqui entregamos pra todo o Brasil, Shakespeare né? e deve ficar assim, né? É um livro muito bom. E isso ajuda a crescer cada vez mais o... E O nosso dentro desse escritor aqui. livro aí, além desse primeiro debate, né, existe um segundo debate sobre a questão de Maria, né? Sim. Você sabe que existe uma grande divisão na cristandade, né, de crença, né, em relação a Maria, né? Se ela foi realmente eternamente virgem, se ela foi assunta aos céus em corpo e alma, esses dogmas, né? A gente encontra aí. E tal. Você vai ter no livro, agora não assim como uma coisa histórica, mas aí isso acontece num debate, num diálogo entre a Valentina e o rapaz. Uma licença poética. É, no exatamente, caso, né? porque o livro é uma forma de diálogo, entendeu? Tem outros personagens no livro, mas o principal é a Valentina e o Plácido, que é o rapaz, né? Você vai descobrir por que ele tem esse nome, você vai descobrir por que ele é guarda de Nazaré. Olha, o arcebispo metropolitano de Belém, né, o Dom Alberto Taveira, né, que é um homem assim, muito equilibrado, uma pessoa muito bacana, ele já leu esse livro. E ele falou que gostou muito do livro. Um livro muito Pastor, abençoado. quanto é esse livro? Esse livro é barato. É baratinho? R$35. Olha só, tá entendendo? esse aqui tem dono já, hein? é. Esse aqui. R$35, entendeu? Que Muitas pessoas já compraram esse livro aí. Você pode procurar também lá na livraria do Centenário, ali embaixo do Templo Central, ele também está à disposição. E pode ser por vocês aí Tá. também. Na livraria, lá embaixo do Tempo Central, você Na encontra Estrada- também. na Estrada encontra, Nova também, né? Na Estrada Nova. Na Estrada Nova, pode entrar É. em contato com o nosso pastor também, Exatamente. tá? É muito bom. É um romance que quem já leu, a leitura é muito convidativa, não é uma leitura cansativa. Teve uma pessoa que comprou esse livro e falou: pastor, eu gostei muito do seu livro, que eu li numa noite. Olha aí, Brian. Li o livro todinho numa noite, tá entendendo? Pra ti começa 4 páginas já. Entendeu? Depois do Não é aquela leitura enjoada, tá entendendo? E tal. É Que uma maravilha, né, Brian? Que tempo maravilhoso. Infelizmente, né, o nosso tempo ele foi se esgotando, né? Mas que mesa, né? Que mesa, Tempo de mesa, foi eu muito fui bom. muito abençoado, pastor. E eu creio Queria lhe agradecer, né, desde já Certo, pela sua isso, disponibilidade, né? Eu acredito que o Brian, eu fui muito abençoado aqui. Algumas que chaves, conhecemos mais do nosso pastor, né? conhecer mais a respeito de quem é o nosso pastor, né? E espero que vocês também tenham sido abençoados por esse tempo, porque E Robson, só um ponto, só para o pastor finalizar. Pastor, eu sei que o senhor já prega há muito tempo aí, já tem 25 anos coordenando uma única igreja, que fora os ameaças, né, Brian? a Estrada Nova. Eu queria que o senhor deixasse só uma palavra para os pastores, né? Tanto que estão chegando agora, estão sendo consagrados agora, ou que sonham em ser pastor. Uma palavra de incentivo para eles aí. Olha, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Começa por aí. Toma. Convém, porém, Como é, pastor, isso aí? quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. O apóstolo Paulo falou, Isso. entendeu? Convém, porém, que seja, aí vem as qualificações, que são muitas, mas dizer à juventude, né, que a igreja é uma sucessão de gerações, que nós estamos passando. Pastor Firmino completou 99 anos, pastor Samuel já está com 64, né, 63 me parece, e eu já estou com 58, e a geração vai passando, e Deus precisa de uma nova geração de vidas, né, Disponíveis, né? disponíveis, vocacionadas, dispostas a enfrentar os desafios, tá entendendo? E tem vaga. Primeiro caminho, humilhação diante de Deus, buscar a presença de Deus e se render a Ele e se colocar à disposição, e se colocar à disposição no sentido de dizer: estou pronto para a escola de aprendizado, que Ele vai te dar. Ele vai usar pessoas, Ele vai te dar oportunidade, vai te oferecer caminhos e você vai crescer para você ser uma possibilidade. E aí fica a pergunta aqui: Deus pode contar com você que está me escutando, né? Está assistindo esse programa? Deus pode contar com você? Não é um caminho simples. Para você, leia a história de Gunnar Wing, Daniel Berg e tantas gerações de pastores que nós tivemos, que você vai ver grandes homens de grandes experiências que têm muito a ensinar, mas tudo isso como fruto de uma vida que também passou por muito sofrimento. A gente vê
por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, né? Sim. Ele alertando Timóteo de que é uma vida dolorosa, né? Não esconde o chamado dele, não esconde as lutas de Timóteo. Exatamente. Você vai encontrar pessoas que vão te trair, vão te abandonar. Com certeza. Tudo isso, para fechar aqui, no exercício pastoral, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estou em Belém agora, né, na Estrada Nova. Se eu sair da Estrada Nova, eu vim do Rio de Janeiro, quando eu cheguei na Estrada Nova, eu encontrei todas as pessoas que eu tinha no Rio, eu encontrei na Estrada Nova. E se eu sair da Estrada Nova e for, por exemplo, lá para São Paulo, para qualquer outro lugar, eu vou encontrar na igreja lá as mesmas pessoas que estão na Estrada Nova. Você sabia disso? Só com nomes diferentes, Nome né? diferente. As Jeitos. coisas se repetem. Entendeu? exato. Então você vai encontrar no seu. Isso não vale só para pastor. Isso vale para a vida de todos vocês, Sim, de qualquer exatamente. área. Na sua trajetória, você vai encontrar pessoas que vão se apaixonar por você. Que vão te amar, que vão te apoiar, que vão te ajudar, que vão somar com você, que vão te elogiar, que vão te encorajar. Algumas vão meter a mão no bolso e dar dinheiro para você. Opa, maravilha. Essa é a parte boa, né? Mas também você vai encontrar pessoas que vão te trair, Que vão que meter vão a te mão no teu bolso e menosprezar, tirar, né? que vão tirar de você, que vão Exato. falar mal de você, que vão tentar te macular, entendeu? Encare tudo isso como desafios. Não odeie ninguém, seja um discípulo verdadeiro como Jesus foi, investindo nas pessoas sempre. E Maravilha. é isso, Deus cara. abençoe. Que maravilha, né? Obrigado. Brian, chama a galera aí, fala dos nossos cultos lá na Estrada Nova, Galera, convida esse para nos aqui visitar. que a gente acabou de entrevistar o nosso pastor, Todo episódio Reverendo, a gente fala, né, dele, isso. Nosso pastor. Reverendo Ed S. E a gente faz parte da Assembleia de Deus de Estrada Nova, somos pastoreados por ele. Aí, aos domingos, o culto de celebração às 18 horas, escola bíblica pela manhã, 8 horas da manhã. Na quarta-feira tem culto às 19 horas. Sexta, culto de ensinamento e é com o pastor Edmar, todas as sexta-feiras ele tá lá Aula. ministrando a palavra de Deus e Certo. dando uma aula muito incrível. E aos sábados tem culto de adolescentes às 17 e culto de jovem às 19 horas também. Então venha com a gente, participe dos nossos cultos, participe também, tem os gideões, tem as Gideões. mulheres. Amanhã é grande ceia, né? Amanhã, Isso, grande amanhã ceia. vai ter ceia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham sido abençoados por esse tempo. Não se esqueça de inscrever nesse canal, tá? Segue a gente no Instagram. E compartilha com geral aí. Compartilha, manda para 10 amigos seus, para que sejam abençoados também por esse tempo. Nos ouça no Spotify, nos ouça no Deezer, nos ouça no Google Podcast, nós estamos lá também. Não é por falta de plataforma que você vai deixar de ser abençoado. Então é isso, muito obrigado, vocês chegaram até aqui. Que Deus abençoe vocês, um beijo e um abraço no coração.